Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. É um motivo de bastante alegria por mais uma vez eu estar aqui nessa igreja. Uma igreja que eu aprendi a amar muito os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Pastor Milton é muito meu amigo. Uma parte da minha família está aqui. E só eu e minha esposa que não estamos aqui, né? Mas a minha irmã, minha sobrinha, minha sogra, todos aqui. Meus irmãos, eu conversando com o Rony ali, eu procurei como seria essa campanha aqui. Eu estou ouvindo todos os dias, mas acho que eu perdi essa parte dessa explicação. E ele me explicou. E ele disse que isso aqui é para a gente escrever uma carta para Deus. Escrever todos os nossos problemas, todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todas as nossas ansiedades. Mas também podemos escrever a nossa gratidão a Deus. Escrever o quanto Ele é bom para nós, quanto Ele foi bom a vida toda. Só porque tem pessoas que talvez olha para isso aqui e fala assim: esse pastor está louco. Meus irmãos, todos aqui conhecem a história de Naamã. Naamã tinha uma lepra, e ele foi até o profeta Eliseu para buscar a cura para o seu problema, para buscar aquela cura para a sua lepra. Só que quando ele chegou diante de Eliseu, ele esperava ser bem recebido. Só que, muito pelo contrário, nem Eliseu foi o receber. Eliseu mandou o seu servo Geazi: vá lá e fala para Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão. E o Jordão era um rio de águas sujas, água barrenta. Então Naamã ficou muito nervoso, muito chateado com aquela situação. Primeiro porque não foi recebido por Eliseu, e segundo porque mandou ele banhar, mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Agora eu pergunto para os irmãos: qual a diferença do rio Jordão, das águas do rio Jordão, com qualquer outro rio nesse mundo? Nenhuma. O problema estava na palavra do profeta, naquilo que o profeta determinou. Então o profeta diz assim: vai lá e fala para Naamã mergulhar 7 vezes. Então ele mesmo reclamando, ele foi lá e fez o que o profeta mandou. Então a bênção chegou e ele foi curado. Então da mesma forma, quem é o profeta dessa casa aqui? O profeta dessa casa aqui é o anjo da igreja, é o pastor Milton. Então isso aqui é de Deus. Se você fizer com fé, você pode ter certeza que você vai receber aquilo que Deus, que você colocar nessa carta. Só que a minha pregação de hoje não será sobre saúde. Eu até falei um pouco aqui, né, sobre Naamã. Desde o dia que o Rony me convidou, eu comecei a orar, buscar a Deus, buscar. E ontem Deus confirmou no meu coração aquilo que era para me pregar aqui nessa noite. Então eu vou ler aqui, os irmãos podem continuar como estão. Gênesis capítulo 15, capítulo 2, o versículo 15, 16 e 17. Gênesis capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor deu-lhe esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. No dia que comerás, certamente morrerás. Meus irmãos, essa palavra nos mostra que Deus, Ele não nos aprisiona. Deus, Ele não nos impõe algo e nos obriga a fazer aquilo. Aqui o texto é bem claro:
O Senhor lhe deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento e do bem e do mal não comerás. Por quê? Ele deixou uma deixa. Por quê? No dia em que dela comer, certamente morrerás. Deus nos dá o livre arbítrio de escolha. Eu estava vendo esses poucos dias agora no Kauai, um ateu dizendo que não crê em Deus, porque esse Deus que nós pregamos é muito mau. Esse Deus que nós falamos dele, ele simplesmente matou a humanidade num dilúvio. Esse Deus simplesmente um dia derramou fogo do céu e consumiu Sodoma e Gomorra. Então ele disse que não cria em Deus, porque para ele seria muito mais fácil Deus pegar o diabo, matar o diabo, acabar com o diabo, que resolver o problema da humanidade. Mas esse tipo de pessoas são pessoas que endiabram tudo. Tem aquelas pessoas que endiabram tudo e endeusa tudo. Tudo foi Deus que fez, ou tudo. Eu falo não da construção do universo, tudo foi Deus que fez. Mas eu falo daquilo que nós fazemos. Às vezes fazemos coisas e falamos: foi Deus que fez, e não foi Deus. Muitas pessoas matam, aí fala: foi o diabo, não foi. Muitas pessoas caem no pecado, praticam o pecado e dizem assim: foi o diabo, não foi. Deus nos deu esse livre arbítrio de tomarmos a decisão para nossas vidas. Então ele disse que era muito mais fácil Deus acabar com Satanás. Mas Deus, quando ele fez o homem, ele não fez o homem para ser escravo. Deus fez o homem para que o adorasse, para que o homem o adorasse na sua beleza e na sua santidade. Só que ele pegou e deixou o livre-arbítrio. Ele deixou o livre-arbítrio por nós. Por quê? Porque o diabo, Lucifer, era um anjo de adoração. Era um anjo que regia os arcanjos para adorar a Deus. E ele criou em si iniquidade, querendo ser igual a Deus, e pecou contra Deus. Então Deus o tirou, tirando do céu. Então Deus criou no seu coração, e fazendo o homem, ele fez o homem e deu-nos o livre arbítrio. Irmãos, nós temos o direito de escolher o caminho que queremos tomar. O diabo não tem esse direito. O diabo já está com a sua sentença decretada. O diabo chegará um dia que ele vai ser lançado no fogo do inferno para toda a eternidade, juntamente com seus anjos e juntamente com todos aqueles que não serviram a Deus, que não se curvaram diante de Deus. O diabo já está condenado, mas nós não. Nós temos o livre arbítrio de escolher se queremos seguir o caminho estreito ou a porta ou o caminho largo. Deus coloca diante do homem o livre arbítrio, dois caminhos: vida eterna no paraíso, colocou diante de Adão, ou vida de morte fora do paraíso. Só que o homem, com o seu poder de escolher o caminho, ele preferiu desobedecer a Deus. E desobedecendo a Deus, ele foi expulso do jardim do Éden. Todos conhecem a história. O apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Isso é o livre-arbítrio. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu posso escolher viver uma vida diante de Deus ou uma vida fora de Deus. Qualquer um de nós temos. Só porque todas as nossas atitudes têm uma reação, tem um preço a pagar. O caminho estreito, ele é apertado. Nós precisamos renunciar a muitas coisas. Nós precisamos deixar muitas coisas que nos atraem, muitas coisas que nos satisfazem a nossa carne.
O caminho estreito precisa nos renunciar o maior inimigo que nós temos. O maior inimigo que nós temos é o nosso eu. Muitas das vezes, quando nós pecamos, nós culpamos o diabo, mas o nosso pecado é muitas das vezes, por causa do nosso eu. Então, para que nós possamos seguir esse caminho estreito, nós precisamos ter renúncia das coisas deste mundo, renúncia do adultério, renúncia da prostituição, renúncia do roubo, renúncia da língua maldizente, renúncia do fofoqueiro, renúncia de muitas das coisas que são pecados que Deus abomina, renúncia da homossexualidade. Nós precisamos renunciar o nosso eu, para que nós possamos trilhar no caminho estreito e poder passar pela porta estreita. A porta estreita é Cristo. Ele diz: eu sou a porta, eu sou a porta que leva ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só porque nós temos também um caminho largo, um caminho com a porta larga. Tudo pode, tudo não tem nada a ver. Eu posso fazer, eu sou livre, então eu faço. Você não se renunciou a si mesmo, você continua praticando as coisas do mundo. Hoje é muito comum, me perdoa o pastor Milton, eu não sei, eu acho que aqui ele nunca fez, eu acho que ele nem vai fazer, mas tem muitas igrejas trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. Eu já fui em eventos, aí eu chegar lá, que o nome do evento era Carnar Jesus, festa de carnaval, trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja para atrair os jovens. Arraiar de Jesus, festa de arraial, arraial é festa de adoração a Santa, São João. Carnaval, festa da carne. O que é a carne? A carne que nos faz pecar. A alma nossa deseja Deus, o nosso espírito deseja Deus, mas a carne insiste em nos fazer pecar e nos leva para o inferno, se não tomarmos cuidado. Esse mês está fazendo 11 anos, pastor Milton, que eu renunciei ao mundo. Eu renuncio ao mundo. Esse mês de janeiro agora está fazendo 11 anos que eu deixei toda a prática pecaminosa que eu cometi. Deixei tudo, entreguei minha vida para Deus e disse: Deus, eu vou te servir, e eu quero o Senhor. Não vou conseguir tirar o atrasado pelos 17 anos que eu fiquei no mundo fora dos teus caminhos, mas enquanto eu viver sobre esta terra, eu quero dizer que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que só o Senhor pode levar o homem para o céu, que só o Senhor é intercessor entre Deus e o homem. E eu tenho procurado a fazer isso. Sempre, todas as minhas pregações, eu costumo dizer, as minhas pregações é sempre sobre Jesus Cristo, sobre a renúncia do homem, para que ele possa encontrar com Deus um dia. 11 anos que eu deixei de fazer as coisas, o caminho largo, eu jogo o pecado do mundo sobre as minhas costas. Eu pego tudo aquilo que não presta e começo a caminhar comigo, mas quando eu chego na porta, a porta é estreita, então eu não vou passar, não vai caber, porque as coisas do mundo estão sobre os meus ombros, estão sobre as minhas costas, estão sobre as minhas cabeças, então eu não consigo passar pela porta que é estreita, e a porta é Jesus Cristo. O maior problema nosso da humanidade hoje, nos dias que estamos vivendo, Cristo, em Isaías 53, versículo 5, se não me falha a memória, o profeta Isaías disse que o Cordeiro de Deus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, mas também levou sobre si as nossas iniquidades. Ele pegou todas as nossas iniquidades e levou sobre os seus ombros e pagou um preço muito alto na cruz do Calvário, pela minha salvação, pela sua salvação. Mas o que é que nós fazemos? Por causa do livre-arbítrio, eu tenho o direito de querer Jesus e não querer Jesus. É um direito que Deus me deu.
O que nós fazemos? Pegamos nosso celular e começamos a ver coisas que não agradam a Deus. Iniquidade, buscando a iniquidade, jogando sobre os ombros, pegando o telefone e mandando mensagem para a irmãzinha, mandando mensagem para o irmão, para o amigo, para o colega, talvez para quem não conhece, mensagens quentes, pegando a iniquidade, jogando sobre os seus ombros, dizendo assim: meu pastor não está vendo, minha esposa não está vendo, minha esposa não está vendo, minha mãe não está vendo, meu pai não está vendo, meu namorado não está vendo, mas quem não deveria ver, está vendo: Jesus Cristo. E se não bastasse, muitas das vezes nós vamos e cometemos o pecado, pegamos a iniquidade e colocamos sobre nós aquilo que Jesus já havia tirado de nós, tirado, levado sobre os seus ombros e tirado de nós. A Bíblia fala que por um só homem entrou o pecado no mundo, mas também por um homem superabundou a graça, e esse homem é Jesus Cristo. A graça de Jesus Cristo está sobre nós. O que nós precisamos é ter uma vida de integridade com Cristo, andar no caminho estreito e clamar a Ele pela sua graça, favor imerecido. Aleluia. Irmãos, eu não sei pregar bênção, eu não sei pregar prosperidade, eu nunca dei conta. Eu já tentei, já puseram campanha na minha igreja lá, e depois eu vou pregar prosperidade, acabou que virou salvação, cruz, Cristo. Eu não consigo, mas foi por causa de uma oração que eu fiz, pastor, e Deus me ouviu. Falei: Deus, todas as vezes que eu tiver a oportunidade de pegar o microfone para falar da tua graça, que eu fale de salvação, que eu fale de renúncia, que eu fale de mensagem que bate contra o homem, que não massageia o ego do homem. Eu pedi isso para Deus e eu não consigo, pastor. Eu não consigo pregar a prosperidade, eu não consigo pregar muitas bênçãos, eu não consigo, porque Cristo tem colocado isso no meu coração. Por quê? Porque Ele está voltando. O mundo nunca esteve tão perto da volta de Cristo, nunca se cumpriu tantas coisas da Bíblia Sagrada como está cumprindo nesses últimos dias. Nunca tem se cumprido. A figueira está florindo, a estação chegou, o verão chegou, e como nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo como nós vamos para o céu, ou estamos vivendo como vamos ficar nessa terra? Muitas pessoas acreditam que o inferno é aqui, outros acreditam que o céu é aqui. O inferno eu não sei, mas o céu não é. O céu não é. Vai ter um tempo que Cristo reinará isso tudo. Vai ter um tempo que Cristo vai reinar isso tudo. Só que esse tempo será depois do arrebatamento da igreja, depois da volta de Cristo, depois do julgamento, do trono de Cristo. Existem dois tronos: o trono de Cristo e o trono de Deus, o trono do juízo, o trono branco. O trono de Cristo é para entregar para nós os nossos galardões, para nos entregar aquilo que nós temos feito de bom, as obras boas que nós fizemos. As obras não salvam ninguém, mas quem é salvo tem que fazer as boas obras, e quem faz as boas obras terá galardão de Cristo. Terá galardão de Cristo. Eu não sei como é que funciona esse galardão, eu não sei. Eu acredito, a Bíblia fala muito sobre exército, fala que Deus é nosso general, nosso Senhor. Então vamos pensar que esses galardões sejam divisos. No exército existe o soldado, existe o cabo, o sargento, o coronel, o major e por aí vai. Talvez seja assim, uma coroa. A Bíblia fala que nós temos uma coroa. A Bíblia fala que nós vamos receber uma pedrinha com um novo nome. Irmãos, trilha no caminho estreito.
Deixa as coisas que você sabe que não te agrada, que não agrada a Cristo. Deixa essas coisas de lado e viva um caminho reto para Cristo. Do que me adianta eu manter um pé no mundo e outro dentro da igreja? Para Cristo não serve. A palavra de Deus fala que nós não podemos ser morno, nós temos que ser frio no mundo ou quente com Cristo. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós precisamos, apesar que hoje tem muitas igrejas que já não é nem um caminho largo e nem um caminho estreito, é um muro. Ele está em cima do muro, ele fica em cima do muro, andando em cima do muro, para qualquer lado. Se a igreja está pegando fogo, ele cai para o lado da igreja, glória a Deus, aleluia. Mas quando ele está em cima do muro, que aparece alguma coisa que satisfaz a sua carne, ele cai para esse muro, cai para o lado do muro. E nós não podemos viver dessa forma. Nós precisamos ter uma vida íntegra com Cristo. Do que adianta nós passar o nosso tempo todo na igreja? Nós vemos terça, quarta, quinta, aqui 12 dias de campanha, todo dia. Aí se Cristo voltar, cadê? Você ficou, eu fiquei. Que adiantou nós servir a Deus? A Bíblia fala que nós só podemos servir a dois senhores. Nós só temos que servir um. E nós sabemos qual é o bom. Qual que é o bom Senhor? Qual que é o bom mestre para que nós possamos servir? Alguém pergunta a Jesus se são poucos que vão ser salvos. E Jesus responde assim, deixa eu ler o texto aqui. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos. Ele não disse esforçai, ele disse esforçai-vos. Esse vos vem atravessando milhares de anos, 2000 anos e chegou a nós. Se ele dissesse para aquele homem esforçai, era somente para ele. Mas ele diz esforçai-vos, é para todos nós. Por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Cristo voltou, a porta fechou. Abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos, bebíamos na tua presença, e ensinava em nossas ruas. Mas ele voltou e dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Cristo levou a iniquidade de todos nós. Não vamos atrás dessa iniquidade, não vamos atrás do pecado. Irmãos, eu queria poder dizer algo aqui, mas eu não posso dizer, porque eu não posso dizer. Eu queria dizer alguma coisa sobre o pecado, mas eu não posso dizer, que é um pouco meio próprio. Mas eu queria dizer para vocês: o pecado não vale a pena, não compensa. Não compensa. A gente vê muitos casamentos destruídos, lares destruídos, por causa do pecado de um dos cônjuges. Depois bate o arrependimento. Eu estou convivendo com uma pessoa, vendo uma pessoa aí, por aí, uma conhecida, que fez isso. O esposo largou, abandonou, deixou, e ela está uma tristeza profunda, uma tristeza profunda, por causa do seu erro. Ela está pagando um preço muito caro. Talvez vocês podem estar dizendo: olha quem está falando. Está falando um homem que um dia, há 11 anos atrás,
eu levantei minha mão e me entreguei minha vida para Cristo e falei: Senhor, hoje eu sou teu. Hoje eu sou teu. A partir de agora, Senhor, a minha vida será tua. Eu vou me entregar completamente para o Senhor. Vou viver uma vida procurando me santificar todo dia. Não consigo ser santo, mas eu consigo me santificar todos os dias, na oração, na vigilância, no jejum, no sacrifício, na palavra. Eu tenho procurado a minha fidelidade com Cristo, porque eu quero morar no céu. Eu quero um dia poder chegar no céu, encontrar aqueles que foram antes de nós. Meus irmãos, enquanto eu estava meditando essa palavra, que Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu estava ajoelhado orando, e eu comecei a meditar. Nós chegamos no portões celestiais. No dia do arrebatamento da igreja, pastor, ou até mesmo no dia da nossa morte, porque o mal da humanidade é pecar, 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 falando assim: Jesus tem 2000 anos falando que eu vou voltar, e não voltou. Esse é o mal da humanidade. Mas agora, hoje partiu alguém para a eternidade, vocês sabem quem foi. Hoje partiu, Jesus voltou para ela. Como estava a vida dela? O Senhor não tem intimidade com ela? Como estava a vida de quem partiu para a eternidade hoje, agora? Segundo a ONU, 102 pessoas morrem por minuto no mundo. 102 pessoas morrem por minuto. Então são 102 pessoas que uma parte entra pelos portões do abismo, do escuro, da escuridão, esperar o julgamento do trono branco de Deus. Mas muitos entrarão no paraíso, como Cristo diz para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Alguns estão entrando naqueles portões do paraíso e sendo consolados. Jesus Cristo nos dá um parecer quando morre o rico e morre Lázaro, o mendigo. A Bíblia fala que o rico foi para um abismo, e de lá ele enxergava Lázaro, que estava no paraíso, no seio de Abraão. Abraão estava abraçado, o pai Abraão o consolando. Agora imagina, nós entrando pelos portões, eu comecei a imaginar, eu encontrava, pastor, os heróis da Bíblia, os heróis da fé. Abraão, nós chegávamos a ver Abraão, Isaac, Jacó, apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago, homens que foram martirizados por causa do Evangelho, homens que deram a sua vida por causa do Evangelho. Hoje nunca estamos vivendo um mundo de hipocrisia, de homens ricos, poderosos, e dizendo que é bênção de Deus, é bênção de Deus, é bênção de Deus, vivendo, Deus me perdoa, mas vivendo do dinheiro dos irmãos, vivendo do dinheiro da fé, enquanto os verdadeiros que fizeram com que esse evangelho chegasse a nós foram todos martirizados. João foi largado na ilha de Pátimo, quando ele teve a sua maior revelação, que foi o Apocalipse. E muitos desses hoje se intitulam, acham que o seu galardão é maior que de João, acham que o seu galardão é maior que da irmãzinha do ciclo de oração. Eu vi um testemunho de um homem que ele contou que o pastor foi tomado pelo anjo enquanto dormia. Em uma visão, o anjo buscou ele e levou ele nos portões celestiais. Aí abriu-se uma porta de uma galeria muito grande, e essa galeria era uma despensa, e ele começou a avistar coroas de todos os tipos, coroa com todos os tipos de pedras preciosas, umas mais brilhosas, outras menos brilhosas, outras com mais pedras, outras só com uma pedra. E ele foi vendo, e aquele pastor era um homem bem sucedido na obra de Deus. Então a sua obra, ele pegou ela em pouco tempo, pastor, e esse caso foi verdade. Ele pegou a sua obra, que ele pegou uma congregaçãozinha muito pequena, e rapidamente ele conseguiu crescer aquela obra. Ele cresceu ao ponto que muitas pessoas ficaram impressionadas com aquele homem. E aí o anjo perguntou a ele: qual é a sua coroa? Ela está aqui nessa partilheira aqui. Tinha uma partilheira, essa partilheira aqui é da sua igreja.
essa aqui, aonde está a sua coroa? Ele foi na mais brilhosa, na mais bonita, a mais cheia de pedra. Falou: essa aqui. Não, não é essa, essa não é sua. Então essa aqui, não é sua. Então essa aqui não, também não é sua. Aí ele perguntou hoje: mas então qual que é a minha? Eu falou: essa aqui. Ele pegou e falou assim: mas essa aqui? Ele falou: é. Isso, só por curiosidade, hoje, de quem que é essa mais brilhosa aqui? É daquela irmãzinha do círculo de oração. E ele cita o nome dela no testemunho. É daquela irmãzinha do círculo de oração. Mas aquela irmãzinha falou: é, você só é o que é. Esta obra só cresceu o que cresceu por causa das orações dela, do joelho dela batido no chão todos os dias, e te apresentando você como pastor para liderar aquele rebanho, e pedindo que salvasse almas, e que almas se rendesse aos pés do Senhor. Então essa coroa aqui é da irmãzinha do círculo de oração. Muitos pastores no mundo inteiro, muitos vão se ficar impressionados quando ele for apresentar a sua igreja para Cristo, para receber o galardão. E quando ele vê certas pessoas da própria igreja recebendo uma coroa muito mais brilhosa do que a dele. Eu estou falando isso baseado segundo esse sonho. Meus irmãos, fica de pé. Eu quero, com permissão do pastor Milton, procurar se tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra, que de alguma forma essa palavra entrou no seu coração e ele sentiu algo de Deus, e ele precisa ter uma mudança de vida. Uma pessoa que ainda não entregou a sua vida totalmente para Jesus e quer fazer parte dessa igreja, ser crente dessa igreja, ser servo de Jesus Cristo nessa igreja. Sobre o pastoreio do pastor Milton, se tem alguma pessoa que levante a mão, nós vamos orar por você. Alguém que quer aceitar Jesus e ser crente, como um dia eu fiz, como 11 anos eu fiz. Eu nasci num berço evangélico, meus pais já eram crentes. Eu fui batizado nas águas com os 12 anos de idade, e aos 13 anos de idade eu fui batizado com o Espírito Santo. Até hoje o pastor daquela igreja é o mesmo pastor Joel de Nova Glória, meu xará. Só que um tempo eu desviei, fiquei 17 anos fora dos caminhos de Deus, mas eu reconciliei, eu voltei. Então eu procuro. Tem alguém que quer fazer esse compromisso? Um compromisso como um dia eu fiz? Tem alguém? Se não tem, que Deus lhe dê outra oportunidade. Pastor, é possível.